Bom dia, gente. Vamos dar início ao nosso segundo bimestre de Geografia. Então, sexto ano, pegando o livro, unidade 3, para darmos início ao segundo bimestre. Nessa unidade 3, nós vamos falar sobre o espaço, localização e representação, certo? Então, já aqui na página 60, a gente tem 3 perguntas para vocês, abrindo aí a unidade 3. Você sabe localizar-se no lugar onde mora? Então, vocês aí, vocês sabem se localizar no local onde vocês moram? Né? Outra pergunta. Que maneira de localizar-se você conhece? Quais são as maneiras, né, de se localizar que vocês conhecem? Como é que vocês se localizam? Localizam-se de que maneira? Você costuma utilizar mapa? Consegue compreender os elementos que o compõem? Então, se vocês pegarem um mapa, vocês sabem fazer a leitura de um mapa? Um atlas, por exemplo, vocês devem ter um atlas, que é o conjunto de mapas, né? Vocês num atlas, vocês sabem fazer a leitura dos mapas que ali estão? O que é um mapa político? Um mapa hidrográfico, né? O que seriam esses mapas? Então, serão essas perguntas que essa unidade 3 irá responder para vocês, tá? Então, para começar a unidade 3, nós vamos ao capítulo 8 da página 62, falar sobre localização. Então, como nos localizamos no planeta Terra? Então, página 62. Vamos lá. Quando queremos indicar a alguém a localização da nossa moradia, orientamos a pessoa por meio de endereço, que é formado pelo nome do bairro, da rua em que ela se localiza e o número da casa ou edifício. No caso de um edifício, também é preciso informar o andar ou número do apartamento. Para melhor orientar, podemos informar a pessoa pontos de referência nesse espaço, ou pontos de referência nesse espaço, como uma praça, um ponto comercial ou uma igreja próxima dele. Então, olha só, para a gente poder falar para uma pessoa, para a gente falar para uma pessoa qual é o nosso endereço, né, onde é que nós moramos, a gente vai dar o nome da rua, vai dar o nome do bairro, vai dar o nome da cidade, né, o estado, né, e podemos dar também um ponto de referência, né, além do número da casa que a gente mora, né, número. Então vamos lá, um exemplo. Eu moro na rua José Rodrigues da Silva, número 47. Condomínio Recanto da Lagoa, bairro São Marcos. Aí, coloquei o endereço que eu moro. Para facilitar, para as pessoas acharem com mais facilidade o meu endereço, né? Se ela não tiver o GPS, eu posso colocar alguns pontos de referência. Por exemplo, ponto de referência da minha casa, fica próximo ao centro comercial do bairro São Marcos, né? Como eu não moro em apartamento, eu apenas disse o número da minha casa. Se eu morasse em apartamento, né? Apartamento 405. Sabe-se que é no quarto andar, o apartamento número 405, então. Tá? Então, são algumas referências que nós damos para que nós possamos localizar, né, o nosso endereço, né? Ajudar as pessoas a encontrar os nossos endereços. Tá certo? Bem, continuando então na página 62. Também podemos informar a localização de nossa moradia por meio das direções cardeais. Está localizada em um bairro ao norte da cidade ou ao sul do parque, por exemplo, né? Então, a gente pode usar os pontos cardeais para localizar a nossa moradia também, né? Quais são os pontos cardeais? Nós aprendemos no capítulo anterior. Norte, sul, leste, oeste. Os pontos cardeais, né? Então, a gente pode utilizá-los também para orientar as pessoas a encontrar o nosso endereço. E se desejarmos localizar um navio ou uma ilha na imensidão do oceano, que informações precisaríamos? Saber que está no Oceano Atlântico ou no Pacífico resolveria apenas parte do problema, pois a área desses oceanos é muito grande. Então, se a gente estiver no navio, o navio perdeu o rumo, o leme, né? Como diz os antigos. Bem,
para que eu possa mandar. Estou com o celular, vou mandar, então, uma informação para minha mãe. Mãe, estou perdido num navio no Oceano Atlântico. Ela vai falar, meu filho, você está em que lugar do Oceano Atlântico? Não sei. O Oceano Atlântico é imenso. O Oceano Pacífico, o Índico, né? Os oceanos são imensos, né? Então, nós precisamos de outras informações quando nós nos perdemos, por exemplo, nos oceanos. Então, nessas situações, necessitamos de uma informação mais precisa, fornecida pelas coordenadas geográficas. O que seriam coordenadas geográficas? Podem grifar na página 62. Coordenadas geográficas, ou seja, um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre a superfície da Terra. Essas linhas que se cruzam, possibilitando a localização exata de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. São chamados de paralelos e meridianos. Então, nós temos aqui as coordenadas geográficas, que podem ser os paralelos ou os meridianos, né? Então, coordenadas geográficas é um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre a superfície da Terra, tá? Então, essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Quais são os paralelos traçados sobre a Terra? São linhas imaginárias, ou seja, estão no nosso imaginário. Na verdade, elas não existem, né? Só existem no nosso imaginário, tá? Mas a gente não tem essas linhas traçadas realmente na Terra, tá certo? A gente imagina que elas estejam ali, tá? Então, as linhas imaginárias chamadas de paralelos, nós temos o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, tá? São as linhas imaginárias que nós chamamos de paralelos, tá certo? Então, nós temos aqui os paralelos. A linha do Equador, ela divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério norte, acima da linha do Equador, hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, tá certo? E nós temos também os meridianos, tá? O meridiano, nós temos o principal meridiano, como vocês podem observar aí, é o meridiano de Greenwich, tá certo? Ele vai dividir a Terra em dois hemisférios, hemisfério ocidental e hemisfério oriental, tá certo? Então, nós temos os dois hemisférios, ó, os dois hemisférios. Greenwich separa o planeta em dois hemisférios, hemisfério oriental e hemisfério ocidental, tá bom? Bem, a oeste nós temos o hemisfério oriental. A leste nós temos o hemisfério ocidental, tá certo? Então vamos lá. Observe nas ilustrações que os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circulam um planeta, enquanto os meridianos são linhas que vão de um polo a outro. A linha do Equador corresponde ao paralelo zero. É a maior das circunferências terrestres, dividindo a Terra em dois hemisférios, norte e sul. Podem grifar isso aí, tá? O meridiano de Greenwich, que foi definido como 0 grau, é considerado o meridiano principal. Ele divide a Terra em dois hemisférios, leste e oeste. Cada meridiano equivale a metade de um círculo, e cada um deles corresponde um antimeridiano com o qual se completa uma volta em torno do planeta. Enquanto os paralelos apresentam circunferência de dimensões diferentes, todos os meridianos têm o mesmo comprimento. Então, a gente viu que os paralelos, eles têm dimensões de circunferências diferentes. O maior seria a linha do Equador, enquanto aqui o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico seriam os menores, né? Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer seriam abaixo da linha do Equador, em termos de distanciamento, tá? Em relação aos meridianos, todos têm o mesmo tamanho, tá certo? A mesma, então,
seria o mesmo tamanho mesmo, tá? Circunferência ou dimensões, né? E os meridianos teriam o mesmo comprimento. Bem, latitude e longitude, página 63. Como foi possível observar na imagem da página anterior, além da linha do Equador, há outros paralelos que também recebem denominações especiais. O Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, no hemisfério norte. E o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, no hemisfério sul. Já falei para vocês, já expliquei ali no desenho relacionado aos paralelos, né? Nós temos a linha do Equador ao norte, né, que divide a Terra em hemisfério norte e sul. Hemisfério norte, nós temos o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. No hemisfério sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Tá? Bem, os paralelos indicam a latitude de um lugar ou ponto na superfície terrestre. A latitude, podem grifar. A latitude é a medida, ó, aqui, tá? Aqui. Podem grifar isso aí. Então, ó, a latitude é a medida em graus que corresponde à distância de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Um ponto na superfície terrestre que esteja sobre a linha do Equador apresenta a latitude 0 grau. Quanto mais nos afastamos da linha do Equador, mais as latitudes aumentam, variando de 0 a 90 graus, para o norte e para o sul. Todas as localidades situadas no mesmo paralelo apresentam a mesma latitude. Então, olha só. Nós temos aqui as latitudes, né? Elas são definidas pelos paralelos, né? O paralelo da linha do Equador, ele tem latitude de 0 grau, tá? Então, as latitudes são medidas de acordo com os paralelos, tá certo? A gente calcula, então, as latitudes, tá? De acordo com o paralelo. O que seria, então, latitude? É o que vocês grifaram ali. A medida em graus e corresponde à distância de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Tá? Bem, veja como se determina a latitude de alguns pontos da superfície terrestre no planisfério a seguir. O ponto A está a 30 graus sul da linha do Equador, enquanto o ponto B está a 15 graus norte dessa mesma linha. Então, nós temos aqui, neste planisfério, tá? O ponto A, vamos ver, ó, o ponto A e o ponto B. Aqui, o ponto B, tá? Ponto A e ponto B. Então, olha só, se latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador, nós dizemos que o ponto A ele está a 30 graus sul da linha do Equador. Ó, o ponto A está a 30 graus sul, porque está na parte de baixo do planisfério, né? Então está no sul, né, da linha do Equador. Ele está a 30 graus. E o ponto B está a 15 graus norte, porque ele está acima da linha do Equador, né? Então, 15 graus norte da linha do Equador. Beleza? Então, ó, aqui nós temos... Deixa eu localizar aqui a linha do Equador. Sim, ó, aqui nós temos a linha do Equador, né? Ó, aqui, ó. A linha do Equador é essa linha azulzinha, ó, que vocês têm aqui, né? Uma linha azulzinha aqui, a linha do Equador. O ponto B está a 15 graus norte, ou seja, acima da linha do Equador. O ponto A está a 30 graus da linha do Equador, tá certo? Os graus, eles estão numerados nesta parte do planisfério.
tá? Então, nós temos de 0 grau na linha do Equador, né? A linha do Equador vai medir 0 grau, e aí as outras linhas vão ter as suas medidas. Então, a gente vai saber calcular a latitude, tá, de qualquer ponto determinado no planisfério através dos graus que estão já definidos nessa parte. Geralmente, eles vêm aqui nesta parte, tá? Identificados aqui, certo? Então, vamos lá, continuando. Página 64. As longitudes são determinadas pelos meridianos. Podem grifar isso aí, na página 64. As longitudes são determinadas pelos meridianos. Correspondem à distância em graus de um ponto em relação ao meridiano principal, o meridiano de Greenwich. A longitude varia de 0 a 180 graus, para leste e para oeste. E nessa escala, 0 grau corresponde ao meridiano de Greenwich, tá? Então, o meridiano de Greenwich, ele corresponde a 0 grau, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui. O meridiano de Greenwich corresponde a 0 grau, né? A leste e a oeste, nós temos os outros pontos que nós medimos as longitudes, né? Então, eles podem chegar a 180 graus, tá certo? De longitude. Então, vamos embora. Continuando, para a gente poder entender melhor. A longitude varia de 0 a 180 graus para leste e oeste, e essa escala, 0 grau, corresponde ao meridiano de Greenwich. Todos os locais situados no mesmo meridiano apresentam a mesma longitude. O meridiano de Greenwich foi adotado como principal ou primeiro meridiano em 1884, na Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, realizada em Washington, Estados Unidos. Estabeleceu-se uma linha imaginária que passa pelo Observatório Real de Greenwich, localizada na área metropolitana de Londres. Com a interseção da latitude e da longitude de um lugar ou ponto na superfície terrestre, temos a coordenada geográfica dele. Então, o encontro da longitude com a latitude, nós temos, né, nesse ponto, a coordenada geográfica correspondente a este ponto, tá? Então, digamos aqui, nesse planisfério que vocês têm na página 64, aqui, né, nós dizemos que o ponto A, aqui, esse ponto A, e o ponto B, né, são as coordenadas geográficas, porque nós temos essa linha imaginária que encontra com essa linha imaginária. Ó. Essa linha encontra com essa, né? Ou seja, paralelos e meridianos se encontram, né? Ó. Então, nesse encontro dos paralelos com o meridiano, nós temos a coordenada geográfica, tá bom? Bem, podemos passar agora para a página 66. Página 66. A linha do Equador divide a Terra em 2 hemisférios iguais. Em latim, a palavra hemisfério significa metade da esfera. Então, né, a linha do Equador vai dividir a Terra, como eu expliquei a vocês, em 2 hemisférios. Né? Ó, a linha do Equador divide a Terra em 2 hemisférios. Hemisfério norte, hemisfério sul. Tá? Assim, temos hemisfério norte e sul delimitados por essa linha. A palavra Equador significa tornar igual. E por que os trópicos de Câncer e Capricórnio recebem esses nomes? Câncer e Capricórnio são 2 constelações zodiacais imaginárias pelos antigos gregos. Imaginadas, né? Pelos antigos gregos. Eles perceberam que na posição do solstício de verão no hemisfério norte, em 21 de junho, o Sol se projetava na constelação de Câncer. Já em 22 de setembro, solstício de inverno no hemisfério norte, o Sol projetava-se na constelação de Capricórnio. Essas 2 linhas delimitam o eixo de inclinação da Terra
assim como a zona tropical nos hemisférios norte e sul. Aqui é só para ilustrar um pouquinho o porquê que eles receberam, né, esses trópicos receberam o nome de trópico de Capricórnio e trópico de Câncer. Tá? Mas nada disso eu vou cobrar de vocês, que vocês sabem. É só para ilustrar. Tá? Já nas datas do equinócio, 21 de março e 23 de setembro, que marcam o início da primavera e outono, o Sol nasce exatamente sobre a linha do Equador. Por sua vez, as linhas imaginárias que servem de limite para definir as regiões polares, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico, também estão relacionadas aos conhecimentos astronômicos. A palavra ártico vem do grego archikos, que se refere a urso, animal imaginário, em uma das constelações mais representativas do hemisfério norte, a Ursa Maior. Essa constelação tem 7 estrelas brilhantes situadas na região da cauda da Ursa, conhecidas como septentrions, que na cultura romana significava 7 bois de arado. Essas 7 estrelas giram em torno de uma estrela polar, referência para a localização da direção norte. Devido a isso, o norte também pode ser chamado de setentrional. Já o Antártico está na posição oposta ao Ártico, ou seja, o nosso sul geográfico. O mapa mundi abaixo estão representados os 2 pontos geográficos, a linha do Equador e as 4 linhas imaginárias determinadas pelo movimento anual do Sol, círculos polares e trópicos. Eles estão identificados com as letras A, B, C, D, E, F e G. Bem, agora nós vamos passar para a página 67, falar sobre sensoriamento remoto. Olha só, a página 66, nós falamos um pouquinho do porquê que esses paralelos e meridianos receberam esses nomes, né? Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, né? Então, aqui é só uma explicação do porquê eles receberam esse nome, tá certo? Página 67. Sensoriamento remoto. Conhecer a superfície terrestre é fundamental para a localização e representação do espaço. Os seres humanos perceberam que uma visão de cima para baixo possibilita uma maior visualização do espaço terrestre. No início, fotografias aéreas tiradas de balões proporcionavam obter informações do espaço na visão vertical. Com o tempo, as técnicas evoluíram. As câmeras fotográficas foram acopladas em aviões e, mais tarde, os satélites passaram a registrar imagens da superfície terrestre. Sensoriamento remoto, podem grifar. É o nome dado à tecnologia que possibilita obter imagens e outros dados da superfície terrestre por meio da captação e do registro de energia refletida ou emitida por ela. Essas imagens e dados são captados em diferentes altitudes por meio de sensores instalados, principalmente em aviões ou satélites. Até aí podem grifar. Tá? Então, está explicando aí o que seria sensoriamento remoto. Né? Seria a forma que o ser humano encontrou de fotografar ou filmar o planeta Terra. Né? Foram instalados, então, câmeras em aviões ou nos satélites, tá, artificiais, para que a Terra possa ser filmada ou fotografada. E aí os geógrafos podem estudar, né, a estrutura da Terra. Certo? As imagens obtidas por meio do sensoriamento remoto são utilizadas tanto para fins militares quanto para previsões meteorológicas e pesquisas sobre avanço de áreas com desmatamento, crescimento de áreas urbanas, entre outros. Dessa forma, o sensoriamento remoto mostra a expressão real da paisagem. Então, viram? Então, essas filmagens de fotos servem tanto para a parte militar, né, quanto para que os estudiosos possam perceber, por exemplo, o desmatamento na floresta amazônica. Né? Eles são feitos, como é que é controlado, né, essa filmagem da floresta amazônica? Através aí do sensoriamento remoto, né, das filmagens feitas por aviões ou pelos satélites artificiais da Terra. Tá?
Sistema de posicionamento global. Os satélites enviam constantemente um sinal para a Terra, com seu código e horário em que ele foi enviado. A todo instante, pelo menos 4 satélites estão sobre qualquer ponto do planeta. Desde 1995, os Estados Unidos administram um sistema de posicionamento global composto de uma rede de satélites, que foram dispostos de forma que cada satélite passe sobre o mesmo ponto da Terra num intervalo de 24 horas. Então, percebem que o dia inteiro, 4 satélites podem passar pelo mesmo ponto da superfície da Terra. Tá? E aí filmar ou fotografar imagens daquele ponto. Tá certo? Mais conhecido como GPS, sigla do Global Position System, em português, Sistema de Posicionamento Global. Esse sistema é capaz de localizar com precisão qualquer ponto na superfície terrestre por meio de coordenadas geográficas. Planejado originalmente para fins militares, hoje pode ser utilizado por qualquer pessoa que possua um aparelho receptor móvel, um telefone, por exemplo, capaz de captar os sinais de alguns desses satélites, processar os dados e indicar com precisão a coordenada geográfica, latitude, longitude e altitude, principalmente, de qualquer objeto ou ponto na Terra. Então, os GPS, hoje, eles nos auxiliam até quando nós fazemos alguma viagem, que nós desconhecemos o caminho, a gente acessa ao GPS, para poder se localizar em determinados pontos desconhecidos, tá certo? Uma ferramenta que era utilizada apenas pelos militares há anos atrás, hoje é utilizado por todos nós, Basta termos aparelhos em que esses GPS possam ser instalados, Bem, os GPS, acoplado entre outros objetos e a automóveis e celulares, têm sido amplamente utilizado pelas pessoas para orientar-se e localizar-se no espaço, pois possibilita traçar rotas mais rápidas e seguras, bem como indicar caminhos tanto nas estradas quanto nas ruas de uma cidade. Nós estamos na página 68, tá? Também é utilizado para orientar equipamentos não tripulados, como drones, na localização de objetos perdidos ou roubados, cargas, caminhões, celulares, na pesquisa e no monitoramento de rotas migratórias de animais, etc. Então, para vocês verem aí a finalidade, que os GPS têm para a humanidade nos dias de hoje. Então, meninos, nós ficamos por aqui hoje. Nós falamos sobre a localização, Localização, nós temos aí, então, as coordenadas geográficas, que nós temos os paralelos e meridianos, Quando os paralelos e os meridianos se encontram, nós temos naquele ponto de encontro do paralelo com o meridiano uma coordenada geográfica, tá certo? Esses paralelos e meridianos fazem com que a gente tenha a latitude e a longitude de determinados pontos em relação a a linha do Equador ou em relação ao meridiano de Greenwich, tá bom? E vimos também a importância, do sensoriamento remoto, no planeta Terra. Através desse sensoriamento remoto, desse acompanhamento, das filmagens que se fazem de aviões, e de satélites, é que nós podemos descobrir se, por exemplo, está havendo desmatamento nas florestas ou não. Podemos perceber se tem uma grande aglomeração de pessoas em determinados lugares ou não. Agora mesmo, com a pandemia, muitas prefeituras utilizam os drones, que são aparelhos que sobrevoam em baixas altitudes, para ver se existem aglomerações em determinados bairros, porque as aglomerações estão proibidas nesse momento de pandemia, certo? Então, ficamos por aqui e, antes de encerrar, vou pedir que vocês façam os exercícios das páginas 65, 66, 65, 66 e 69, tá certo? Páginas 65, 66 e 69. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana.